dia, boa tarde, boa noite, habitantes da galáxia, gênios lindos do meu coração. Sejam bem-vindos a mais uma aula de SAT Math aqui na Super Escola de Gênios. O meu nome é João Lucas. E não importa em que lugar do cosmos você esteja, em que linha do tempo você se encontra. O tema da aula de hoje, número 113, é único, singular, lindo, maravilhoso, perfeito. É um clássico da SEG. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de Properties of Exponents and Radicals, se você é das antigas ou se você gosta de explorar o que já tem aqui na SEG faz tempo, você já provavelmente deu de cara com essa aula aqui. Porque essa aula aqui é uma aula essencial. Se você não souber dominar muito bem propriedades de expoentes e de raízes, tem diversos outros tópicos que você vai sentir dificuldade. Então, isso aqui não necessariamente é um tópico em si específico, mas é uma dependência. Se a gente não tiver essa base muito sólida, você vai ter muita dificuldade lá para frente. E, obviamente, não é isso que a gente quer. Então, de tempos em tempos, a gente sente a importância de refazer, dar um revamp, fazer um ao vivo dessa aula de novo, para a gente conseguir ir a fundo, tirar as dúvidas de todo mundo que está aqui ao vivo também, para a gente conseguir destrinchar tudo mais uma vez. Então, eu acho que essa é provavelmente a V3, terceira edição dessa aula. E o que eu quero fazer hoje é um pouco do que a gente fez na semana passada. Quem estava aqui semana passada? Me dá um oi aí no chat. Quem estava aí semana passada? Você estava aí? Não estava? O Davi sempre está. Marcelo não estava, tudo mentira, tudo mentira. Ah, é, só os de verdade da semana passada. Vocês não lembrar que semana passada foi porradeiro, cara. Semana passada era só para quem tem brio, era só quem estava pronto para porrada. A gente foi a fundo, a gente começou do básico, do básico, do básico, do básico, e a gente expandiu até a gente chegar ao super avançado. Aqui a gente vai fazer o mesmo. A gente vai explorar a razão de tudo que a gente... A razão de por que a gente faz o que a gente vai fazer hoje, entender de onde vem todas as propriedades, e ainda vamos aplicar elas. Que aí, se nunca mais vai esquecer, essa aula vai se tornar um compêndio para você. Bora lá. Antes disso, recados da semana rapidinho. Controle de simulados top 10. Dois pontos. A gente mudou todos os links da Super Escola de Gênesis, inclusive acho que esse é o próximo recado. Um deles. Problemas com links. A gente mudou tudo o drive da SEG, então todos os links antigos não funcionam mais. A gente está no processo de trocar o que falta trocar. Mas links, por exemplo, de controle de simulados, eu atualizei no Discord, ou o nosso Docs, que tem todos os links importantes da SEG. Então, não tenho medo, tá? Se um link que você entrou não funcionou, provavelmente é porque em algum lugar está com o link antigo. Fala com a gente na hora que a gente resolve, beleza? Chama lá no Discord. Sobre o segundo SAT de outubro, está chegando. Lembrando, vou lembrar agora toda semana, antes da gente chegar nessa prova, que é, assim como o SAT de agosto, a melhor nota da SEG, ó, money, cash money, ganha de volta o valor. Então, foco. Todo mundo que vai fazer em outubro, anote bem, não esqueça, assim que fizer a prova e sair o seu resultado, a gente vai mandar um form no Discord para botar as notas finais da prova de outubro, e a melhor nota leva a grana para casa, beleza? Último recado, então, não tinha último recado. Frase do dia, coach do dia, vamos ver se alguém acerta isso aqui. O que faz andar o barco não é a vela influnada, mas o vento que não se vê. Rapaz. Por que eu peguei essa frase? Porque eu achei legal. Mas, tentando trazer para o que a gente faz aqui hoje, não é o que faz a gente andar nem sempre é o que é visível, sabe? Não é o ligar o que faz a gente aprender a matemática para sentido não é ligar o computador e abrir no Khan Academy, sabe? Mas é o que está por trás. É o vento que empurra, sabe? É a mentalidade que a gente tem por trás. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, esqueçam que nem sempre está no visual, no tangível o nosso progresso, tá? Mas está no vento que empurra. E empurra aos poucos. Tudo bem? Bem, agenda do dia, vamos lá. A agenda é bem direta ao ponto. A gente vai falar propriedades expoentes, praticar propriedades de raízes e o que der tempo a gente vai praticar também. Bah, e hoje é para quem tem brilho, hoje é para quem tá afim. Quem sair hoje é desertor, novamente, mesmo papo de semana passada. Quero ver quem fica até o final. E se fosse para relacionar com algum tópico, aqui está a print do SAT antigo, mas no novo também é o mesmo tema, que é Radicals and Rational Exponents, Radicals and Rational Equations. Ajuda principalmente nesses tópicos, mas não se prenda a eles. Por quê? Como eu falei, saber mexer com expoentes raízes é uma dependência para 60% dos tópicos do SAT. Então, você ter um bom entendimento e domínio disso vai te ajudar demais. Então, não se prendam muito a isso, tá? Beleza? Aula 113, bicho. Vamos embora. Primeiro, a gente vai começar revisando rapidinho os expoentes para a gente falar das propriedades. Beleza?
Se você lembra muito bem, eu queria, putz, fiquei até triste, porque eu queria que tivesse animado isso aqui, eu não animei os textinhos. Mas qual que é a ideia do que é um expoente? Um expoente, a operação de potenciação, ela é simplesmente o próximo passo. O que eu quero dizer? Às vezes a gente acha que as operações não têm muita relação, né? A exponenciação a gente acha que é uma coisa por si só, que ela não tem relação com nada, mas ela tem. Por quê? Qualquer coisa mais simples que a gente pode fazer na matemática, eu ia jogar a pergunta para vocês, mas está escrito na tela, é contar, né? Tudo com números começa quando a gente começa a contar as coisas. Eu tenho um, dois, três eletrônicos aqui e a gente vai contando. Só que em algum momento contar fica custoso. Contar muitas coisas, quando eu tenho dois grupos e eu quero saber o total, contar tudo de novo era muito custoso. Então a gente inventou o próximo passo, que é a adição. A adição é pegar um monte de contagem e botar junto. Ué, mas chegou um momento que a adição também não era suficiente. Ah, tá bom. Então como é que eu posso pack up um monte de adição numa coisa só que é mais rápida, mais simples de escrever e mais direto ao ponto? Multiplicação. Multiplicação, um monte de adição que estão juntas, que a gente faz ao mesmo tempo. E a exponenciação é justamente o próximo passo. É eu pegar um monte de multiplicação e botar junto. Por isso que quando a gente fala nesse formatinho aqui, ó, eu tenho uma base de um expoente, eu estou simplesmente pegando. É uma maneira de indicar um monte de multiplicação. Quais multiplicações? É sempre a minha base multiplicada por si mesma, quantas vezes o número que o expoente diz. Bem direto ao ponto. Isso aqui a gente já falou bastante na série. Se eu tenho 4 ao quadrado, 4 vezes 4, dois 4 que eu multipliquei. Agora é aqui, ó. Agora aqui que o bicho vai pegar. Aqui que o bicho pega. Vocês já devem ter visto isso aqui, vocês já viram com certeza na escola, onde for, ou em outra aula da série, em algum momento que a gente usou isso aqui. Propriedades. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito propriedades. Me conta aí no chat quantas dessas vocês já viram antes. E aí, me conta, quantas dessas vocês já viram? O objetivo de hoje, pô, eu vou mostrar para vocês da onde vem cada uma delas, porque eu quero que elas façam sentido na cabeça de vocês. Quero que essa aula seja diferente. Quantas dessas oito vocês sabem? Assim, ó, olhei e falei, opa, essa aqui eu uso com frequência no meu ACT. Conta aí no chat, enquanto eu dou um golinho d'água. Nenhuma, uma, duas, todas. Ó, a Eduarda falou um negócio que é justamente o que a gente quer matar hoje, né? Todas, mas quase nunca eu lembro. Putz, ia dar um friozinho na espinha. Que mais? E o resto do povo, me conta. A primeira e a segunda, definitivamente, talvez as três primeiras, eu diria, são as que mais... Cinco, cinco de oito. Felizmente sei todas. Receba. Ele tem outro patamar. Outro patamar. Seleção. Então, bem, eu acho que uma boa maneira de definir o que vocês estão falando, menos a penúltima, legal. E a penúltima é uma das mais importantes, hein, Vini? Vamos falar dela hoje. Vocês podem estar pensando o seguinte, putz, mas acho que um bom consenso vocês sabem essas propriedades, mas sempre tem as malditinhas. Sempre tem as que a gente esquece, ou as que a gente nunca entendeu como funciona e por que funciona. Sempre tem algum empecilhozinho no caminho. Como é que a gente lida com esses caras? A ideia é entender de onde elas vêm. A partir do momento que a gente entende o porquê, que se eu pegar uma base e elevar um número negativo, isso vai inverter o meu numerador e o meu denominador, a probabilidade que você esqueça é muito menor. Menorzinha, menorzinha. Então, vamos falar de cada uma delas. Da primeira, começar pelo começo. Product rule. O que é isso aí, pelo amor de Deus? Se eu tenho uma multiplicação, quem já ouviu isso aqui na escola sabe bem. Quem já viu uma multiplicação de potências de mesma base, eu sou um expoente. Isso aqui a gente viu 500 milhões de vezes. Mas de onde vem isso, pelo amor de Deus? Essa aqui é simples, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho a ao quadrado vezes a ao cubo. Se eu seguir a propriedade, eu somarizo os expoentes, eu sei que isso aqui tem que tecnicamente dar a quinta. Mas como é que eu provo que isso é verdade? Olha, vamos lá. O que significa a ao quadrado? Lembra que eu falei para vocês que toda exponenciação é só um monte de multiplicação junto? Então, a ao quadrado significa o quê? Como uma multiplicação. Como é que eu consigo abrir esse a ao quadrado? Conta-me, chat, conta. O que é? A ao quadrado, não importa quem que é esse A, é o cara vezes ele, né? A vezes A. Mas peraí, e agora o outro cara? O A ao cubo. O A ao cubo é o quê? A vezes A vezes A. Três A's, né? A vezes A vezes A. Ué, mas peraí.
Peraí. Eu tenho quantos A's multiplicando aqui? Eu tenho, peraí, 1, 2, 3, 4, 5. Ué, então peraí, tem A ao quadrado e A ao cubo, na hora que eu abro os dois, eu vejo junto. Eu vejo, putz, eu tenho 5 A's. Então posso escrever isso aqui como uma potenciação. A, aqui potência, quinta. Então é daqui, já pode dar checkzinho na primeira. É daqui que vem essa propriedade. Ué, porque se eu pego duas multiplicações de potência de mesma base, se vocês já se perguntaram por que isso é só para a mesma base, tá aqui a explicação, né? Porque na hora que eu abro, eu vou ter um monte do mesmo número sendo multiplicado. Se eu tenho 2 a sétima e 2 a quarta, na hora que eu abrir os dois, eu vou ter 11 2 multiplicando. Ou seja, isso é a mesma coisa que 2 a décima primeira. Faz sentido? Tranquilo, vai. Primeirinha, tranquilo. A gente já vai botar todos em prática. Então a gente sabe por quê, da onde vem a primeira e por que é só a mesma base, né? Porque eu tenho que abrir, teoricamente, para ver todo mundo junto num expoente só. Ah, mas peraí, João, então. E quando tem a divisão, bicho, e agora? Essa divisão me confunde. Divisão já dá um friozinho na espinha, porque se eu tenho A ao cubo dividido por A ao quadrado, ao cubo, vou fazer A ao quinto, desculpa, dividido por A ao cubo. Por que eu tenho que subtrair? Na segunda regra tem que ir ao quadrado. Por quê? Vamos pensar juntos. De novo, a ideia é eu expandir. O que acontece se eu expandir isso aqui? Em cima eu tenho quantos As multiplicando? Quantos As que eu tenho em cima? Será a quinta eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 As. Então, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Embaixo. Ué, embaixo eu tenho A ao cubo, então eu tenho A vezes A, vezes A. E agora, o que isso tem a ver com qualquer coisa? Ué, peraí, vamos ver. Eu estou multiplicando por A, mas ao mesmo tempo eu estou dividindo por A. Ué, A dividido por A, um número dividido por ele mesmo dá 1. Eu simplifico. Opa, simplifiquei um A. Opa, simplifiquei outro A. Opa, pera lá, simplifiquei mais um A. Ou seja, foram 3 As em cima que eu simplifiquei com As embaixo. Embaixo sobrou o quê? 1. Sobrou nada embaixo. Sobrou simplesmente 1. Em cima. Ué, em cima sobrou 2 As. Mas peraí, A vezes A, como eu posso escrever como uma potência? É A ao quadrado. Então tá aqui. Mesma ideia. Por que tem que ser a mesma base? Porque senão, na hora que eu abro as duas potências, eu não consigo juntar. Eu não consigo simplificar se não for a mesma base. Imagina, se é 5 em cima e 3 embaixo, 5 por 3 não é 1, né? Eu não consigo simplificar. Entende? Então é daqui que vem isso. Porque se eu abro, eu simplifico. Então essa ideia de que se você subtrai, é porque você está simplificando. Por exemplo, aí se tem mais As no denominador, vai sobrar A embaixo. E aí a gente já vai chegar mais na frente nisso aqui, né? Nessa regrinha aqui, ó. Quando eu tenho no denominador, é um expoente negativo. Mas a ideia base é essa. Beleza. Vamos lá. Check na primeira, check na segunda. Estamos vivos. Legal. As duas, que, diga-se de passagem, são duas das mais importantes, estão na mão. Tá bom, e agora? Essa aqui, todo mundo se confunde, né? Por que diabos? Por que diabos? Se eu tiver alguma coisa nesse sentido aqui, ó, A ao cubo, desculpa, ao quadrado, e aí ao cubo, entre parênteses, por que diabos isso aqui dá teoricamente, segundo a regra que tá ali, eu multiplico os expoentes, daria A a sexta. Gente, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Que ideia maluca, né? Essa aqui muita gente confunde, e eu vou dar um exemplo que a galera confunde direto daqui a pouquinho. Mas olhando para isso aqui, gente, peraí. Olha para essa partezinha aqui de dentro. Eu tenho alguma coisa ao cubo. O que que isso significa? Se eu tenho alguma coisa ao cubo, significa o quê, gente? Me contei no chat. O que que significa alguma coisa ao cubo? Alguma coisa ao cubo é o quê? Em multiplicações, em termos de multiplicação. Todo mundo, a mimir no chat? A mimir, a mimir, a mimir. A Isa falou bonito, ó. É a coisa vezes a coisa vezes a coisa. E que coisa é essa? É o que está ali dentro, né? É ao quadrado vezes ao quadrado vezes ao quadrado. Opa, pera lá. Essa novela a gente já viu antes. Multiplicação de potências de mesma base. O que eu fazia? O que eu faço? Multiplicação de potências de mesma base. Eu faço o quê? Eu
Soma. Toma! Aí, pô. Eu sou um expoente. 2 mais 2 mais 2 aqui dá 6. Nossa, eu tentei com o mouse de cá. Foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Isso aqui dá a sexta. Então é por isso. Porque se eu olhar pro cara do dentro do parênteses e pensar, putz, é esse cara aqui ao cubo, ou seja, é ele vezes ele mesmo vezes ele mesmo, eu acabo de novo com uma com a primeira regra. Ou seja, na verdade, a terceira regra, ela é uma consequência da primeira. Bah, não é possível. Só isso, velho. Só isso. Simples assim. E o que você falou que era o exemplo que todo mundo confunde, João? Isso aqui, todo mundo confunde. E se eu tenho isso aqui, gente? Isso. Isso aqui é igual a quanto? Ih, rapaz, tem diferença? Não tem? É a mesma coisa? Não é? A elevado a 8. Por quê? Por que que é diferente? Me conta aí. Como é? Eu esqueci o nome, mas é o tipo, os parênteses, acho. Então, mas qual que é a ideia, né? Por que que a gente deixar sem parênteses dar uma coisa diferente? Deu pane no sistema da Isa ali. A Isa já fritou. Calma, Isa, vem comigo. Qual que é a ideia? Se eu tenho parênteses, eu estou falando todo mundo que está aqui dentro está elevado ao cubo. Por isso que eu posso depreender o a ao quadrado vezes a ao quadrado vezes a ao quadrado. Porque todo mundo ali dentro estava ao cubo. Mas se eu tenho esse caso aqui embaixo, é só o 2 que está ao cubo. Entende a diferença que o parênteses faz? É só o 2 que está ao cubo. E 2 ao cubo é quanto? É 2 vezes 2 vezes 2 e dá 8. Então, por isso que isso aqui é a oitava. Então, toma cuidado, que é para nunca mais se confundir. Tá bom? Você pode, quando você está sem parênteses, é só aquele cara de fora, só o expoente que está elevado. E só deixando uma coisa clara, tá? Depois dessas três que foram as mais importantes. Toda propriedade é uma via de mão dupla. Como assim? Significa que eu posso voltar. Ué, por exemplo, se eu tenho a 12, eu posso separar isso aqui como a ao cubo elevado à quarta. Então, não é só tipo, eu tenho e eu multiplico. Não, se eu tenho um número, eu posso reescrever como a potência de uma potência. Tudo bem? Eu posso, é uma via de mão dupla. Assim como se eu tenho a sexta, eu posso escrever como a ao cubo vezes a ao cubo, que seria a soma. Entende? Eu sempre posso ir do outro lado também, fazer uma engenharia reversa. Isso permite que a gente faça coisas como escrever esse a 12ª, tanto como a ao cubo a quarta, como da outra maneira. Eu posso fazer a quarta ao cubo. É a mesma coisa, porque na hora que eu multiplico 4 por 3 ainda dá 12. Então eu posso fazer essa ideia de trocar os dois expoentes. Então perceba, uma via de mão dupla e tudo depende do quanto você é malandro, qual que é a visão. Às vezes a gente se prende, a gente só vai, mas a gente também pode voltar. Beleza? Tá bom. Primeira, BAL. 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 As três essenciais já foram, né? E a quarta? Me diz aí, quando eu tomar um golinho d'água, que hoje a gente está falando muito. Essa quarta, quem conhece a quarta aí? É, Conte-me. é basicamente, tipo, também tem uma propriedade bem parecida na multiplicação mesmo, que é tipo assim, 2 vezes 3 mais 5. 2 vezes 3, 6. 6 mais 5 vezes 2, 10. Então, tipo, é bem similar mesmo. Tá, legal, mas vamos parte cada vez. Quem conhece essa brincadeirinha? Quem conhece essa brincadeirinha? Vamos ver, qual que é a ideia? A ideia é o que você falou, Davi, mas ó, vamos com calma. Por que isso aqui acontece? Uai, vai ser muito parecido com o que eu acabei de fazer ali, ó. Se eu tenho um produto que está elevado à mesma potência, qual que é a ideia? Se eu tenho, por exemplo, vamos lá, A vezes B, tudo elevado ao cubo, lembra que eu falei? Alguma coisa ao cubo é o quê? É a coisa vezes ela mesma, vezes ela mesma. Ou seja, isso aqui é AB vezes AB vezes AB. Mas ué, eu consigo. Como é tudo uma multiplicação, eu consigo reorganizar isso aqui, né? É a mesma coisa que A vezes A, vou ter três A's ali, B vezes B vezes B. Isso aqui dá quanto? Ué, 3A's é A ao cubo. A ao cubo. E 3B's é 3. É B, desculpa, ao cubo. Ué, então peraí, é meio como se eu distribuísse. Por quê? Porque como é uma multiplicação, eu consigo abrir e depois de uma multiplicação eu consigo reorganizar ela.
Aí vai vir um espertalhão e vai falar assim, então acabei de decifrar o universo, né? Então, A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Não, pelo amor de Deus, isso aí é pecado capital. Por quê? Lembra que eu falei? Uma coisa vezes ela mesma é a coisa ao quadrado. Então, isso aqui seria A mais B vezes A mais B. Você teria que fazer uma distributiva, porque é uma soma. Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Não é tão simples assim. Numa multiplicação, beleza, eu distribuo, entre aspas, o expoente. Vem da definição de expoente que a gente acabou de falar agora há pouco. Mas, se eu tenho uma soma, não é tão simples. É papo de outra aula, quando a gente fala de quadratics, né? Tudo bem? E aí, meio que a gente acabou provando a próxima já de tabela. A gente acabou provando a próxima de tabela. Por quê? Porque a próxima é a mesma coisa. Só que é uma fração. Se eu fizesse A sobre B ao cubo, seria A sobre B vezes A sobre B vezes A sobre B. E, de novo, multiplicação de fração, a gente sabe fazer isso. É A vezes A em cima, que é A ao cubo, dividido por B vezes B vezes B no denominador, que é B ao cubo. Então, mais uma vez, é como se você distribuísse. Aí, ó, fica assim. A ao cubo vezes B ao cubo. Então, matamos dois coelhos numa cajadada só já. E lembra, de novo, tudo volta sempre para definição, não é nada que vem do além, gente, pelo amor de Deus. Não é nada que vem do além. Mas agora a gente vai chegar numa parte bem legal, tá? Agora a gente vai chegar na brincadeirinha de verdade, porque estamos aqui, estamos aqui. Volta lá, depois a gente fala mais, Carol. Relaxa. É, se eu tenho todos esses aqui até agora, vocês perceberam um padrão? A gente tinha um padrãozinho que era, eu só usei todos esses exemplos expoentes que eram números naturais positivos. Vocês não concordam comigo, não? Até agora eu só usei números que eram naturais positivos. Mas e se eu quiser expandir? E se eu quiser expandir para outros tipos de número? E agora, bicho? Se eu quiser que um expoente seja zero, como é que eu penso em relação a isso? Se eu quiser que um expoente negativo, se eu quiser um expoente que seja uma fração. Então aqui a gente começa a atingir um outro nível de abstração. Porque até agora, falar em potência era falar no quê? Era falar num número vezes ele mesmo, multiplicado algum número de vezes. Mas e se o meu expoente é negativo, cara? Como é que eu vou multiplicar o número por ele mesmo menos duas vezes? Ixi, ferrou, né? Isso aí não existe. Então, a matemática é a nossa capacidade de, beleza, saímos de uma ideia base, mas agora, como que eu expando para um nível mais abstrato, por exemplo, com expoentes negativos, ainda querendo que as minhas propriedades antigas valham? Como é que eu faço isso? E é aqui que a gente começa já a bater a cabeça e pensar um pouquinho mais. Por exemplo, como é que eu vou provar aquela propriedade ali que qualquer número é elevado a zero? Você tem 1 milhão de maneiras de pensar nisso, tá? Eu vou mostrar uma maneira que usa a ideia que eu falei. Eu quero manter as minhas propriedades base funcionando. Então, por exemplo, aquela primeira propriedade, o que acontecia se eu tinha isso aqui, gente? A ao quadrado vezes a zero. Quando eu tinha duas potências de mesma base, o que acontecia? Multiplicação de potência de mesma base. A primeira propriedade lá era o quê? Calma lá, multiplicava era a terceira propriedade. Respira fundo. Somos expoentes. Então, isso aqui fica A elevado ao quê? 2 mais 0. 2 mais 0 é quanto? É 2. Epa, peraí. Presta atenção nisso aqui. Eu tinha um número, eu multipliquei por algo e eu fiquei com ele mesmo. Uai, então só tem uma possibilidade para esse A zero. Que número é esse que eu multiplico por qualquer coisa e não muda? Tem um número na matemática só que isso acontece. Que é o número que se eu pego qualquer coisa e multiplico por ele, não muda. É o 1. Não é o 1. Qualquer coisa vezes 1 é a própria coisa. Ou seja, se eu quero que a minha propriedade de soma de expoentes e todas as outras bases que a gente falou até agora continue funcionando, A ou qualquer coisa elevada a zero deve ser, só pode ser 1. Porque aí não quebra as minhas propriedades.
Ah, é daqui que vem? É isso aí. Pegou a visão? Olha que loucura isso, né? Então, a gente meio que decide quanto que A elevado a zero vai valer a partir de que eu quero que as minhas propriedades base, que funcionavam para os números naturais positivos, continuem valendo. Tá bom, me convenceu. Legal, massa. Com um número zero foi. Mas, e se eu quero agora? Podemos dar um check nesse aqui, né? E se eu quero agora que a minha potência seja negativa, bicho? Que você acabou de falar, né? Caraca, peraí, um número multiplicado a ele, um número negativo de vezes. Isso aqui não sai, né? Isso aqui não sai do papel, não. Não tem como fazer isso. Putz, e agora? Vamos pensar na mesma propriedade? Vamos pensar na mesma propriedade? Vou dar um exemplo aqui, né? Se eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 a menos 2. Vamos lá, gente. Eu estou tentando descobrir quanto que vale 5 a menos 2. Eu não sei quanto vale 5 a menos 2. Esquece a propriedade, estamos tentando provar ela. Bem, vamos usar a propriedade que eu sei que tem que valer. Que propriedade que eu tenho que usar isso aqui? Que propriedade que eu uso aqui? Que eu sei que tem que continuar valendo. Que é das que a gente já provou, a gente já sabe que funciona. Está validada. A soma de expoentes? Receba, somos expoentes. Ou seja, 2 mais menos 2, 2 menos 2 é 0. Então, isso aqui dá 5 a 0. Mas peraí. Então, na verdade, o meu número acabou diminuindo. Como assim? Vamos pensar. Vamos substituir os valores que a gente sabe. 5 ao quadrado eu sei fazer. É 5 vezes 5, que é 25. 25. 5 a menos 2, eu não sei quanto que vale. Não sei mesmo. Mas 5 a 0 a gente acabou de descobrir que vale 1. Então, peraí. Eu tenho 25 vezes alguma coisa e dá 1. Quanto que tem que ser essa coisa? Ué, eu até posso pensar em termos como se fosse uma equação que eu isolo essa coisa. Esse 25 divide dos dois lados. E eu teria, então, que esse 5 a menos 2, se eu quero 25 vezes alguma coisa que dá 1, a minha única possibilidade é se eu dividir por 25. Concorda? Ou seja, o meu 5 elevado a menos 2, ele só pode ser 1/25 avos. Porque na hora a gente acabou de ver que para minha propriedade continuar valendo, na hora que eu multiplicar, por exemplo, esse 5 elevado a menos 2 por 5 elevado à segunda, tem que dar 1 pela propriedade valer, propriedade antiga valer, da soma dos expoentes. E aí, se você continuar testando para outros números, para outros expoentes, você vai chegar sempre em um padrão. Sempre vai ser 1 vezes a base antiga elevada àquele expoente. Então, aqui que a gente chega na generalização, por um caso prático, dessa propriedade dos expoentes. É daqui que vem essa ideia de que eu preciso inverter o numerador com o denominador. É por testando em casos, fazendo empiricamente, a gente percebeu que é o único jeito para que a minha propriedade da soma dos expoentes se mantenha verdadeira. E todas as outras propriedades também. Fez sentido? Fez sentido ou não? Me conta aí. Estamos vivos ou não estamos? Fez, não fez um pouquinho? Me conta no chat. Please. Please conte no chat. Fez, fez. Então, ó, a gente saiu de uma coisa aqui hoje. Eu não cheguei mandando verdades para ninguém. A gente saiu de uma verdade que a gente concluiu juntos, que é uma exponenciação é o número multiplicado por si mesmo. E a partir disso, a gente criou novas propriedades, agora a gente está expandindo para os novos conjuntos numéricos. Tá bom. Ainda não me convenceu porque falta um último maldito, que é, e se eu tenho expoente? Um expoente eu tenho a rodo. Se eu tenho um expoente fracionário, tipo esse carinha aqui, ó, a elevado a x sobre y, velho. Bicho, tá ali que vira uma raiz quadrada. É o quê? Como é que é isso? Como é que é isso aqui, velho? Aí você deve estar pensando,
Agora que a gente expandiu para os números racionais, você não vai conseguir. Eu duvido que você consiga provar usando as propriedades antigas, essa parada de quem está na sombra vai para o sol, de quem está no sol vai para a sombra. Eu consigo, eu vou te provar agora. Se liga. Vou te dar outro exemplo. Usando essa propriedade 3. Eu vou dizer o seguinte, eu tenho isso aqui, ó. 5 elevado a meio, que é o que eu quero descobrir, elevado ao quadrado. Gente, usando a terceira propriedade, isso aqui tem que dar quanto? Tem que dar quanto isso aqui? Usando a terceira propriedade ali, que é a potência da potência. Quanto que tem que dar essa brincadeira? Tem que dar 5 a primeira. Concorda que tem que dar 5 a primeira? Por que tem que dar 5 a primeira? Porque aqui eu multiplico. 2 vezes meio é 1. Então isso aqui dá simplesmente 5. Epa, pera lá. Então eu tenho, olha que interessante, eu tenho alguma coisa que eu não conheço, que ao quadrado dá 5. Peraí, esse tipo de coisa a gente sabe resolver, né? Eu quero alguma coisa que ao quadrado dá 5. Que coisa é essa? É só você pensar em operação inversa, né? O que ao quadrado dá 5? É a raiz de 5. Então daqui a gente conclui que esse cara aqui de dentro, ele só pode ser o quê? Raiz quadrada de 5. Porque só assim, na hora que eu levar isso ao quadrado, vai dar 5. E a minha propriedade continua valendo para os números racionais também. Haha! Faz sentido? Interessante, né não? E aí você poderia continuar testando e você ia sempre chegar nesses valores. Você podia testar com frações diferentes, algumas iam dar um trabalhinho maior do que outro, mas você sempre ia perceber que você sempre ia acabar no caso que eu preciso de uma raiz elevada àquele expoente, que simplifica a fração, para chegar simplesmente no meu número sozinho. E assim, também com o caso empírico, a gente prova a última. Então, essas propriedades não vêm do nada, cara. Pelo amor de Deus, não. Não. É uma construção. Uma leva a outra. É uma ideia de que a gente quis expandir, e ao passo que a gente expande, a gente precisa de propriedades novas que vão acompanhar as minhas propriedades antigas. Rapaz, fritou o cérebro ou não? Podemos dar uma praticadinha? Fritou o cérebro, não fritou? Sim, não, talvez um pouco, acabou. Cérebro EXZ fechou? Pouquinho, não. E conta aí. Dá uma fritadinha, né? Vamos fazer uns exemplos práticos, mas só dando um recap dessa última, é o quê? Eu tinha alguma coisa ao quadrado. Usando a minha propriedade, aqui eu multiplico esses dois, né, Isa? E 2 vezes meio dá 1. 5 a primeira, eu sei, é simplesmente 5. Então, o que elevado ao quadrado, que é essa coisa que eu não conheço, eu quero algo elevado ao quadrado que dá 5. Que coisa é essa? Tem que ser raiz de 5. Porque aí cancela o quadrado com a raiz e eu fico simplesmente com 5. Ou seja, eu percebi que para que minha propriedade continuasse valendo, o único número que se encaixaria ali teria que ser raiz de 5, porque aí simplificaria com o ao quadrado. Ou seja, 5 elevado a meio só pode ser 5. Ou só pode ser raiz de 5. Entende? Louco, né? Então vamos dar uma praticada. Agora eu vou precisar de vocês, gente. Que se não tiver vocês para ajudar aqui, acabou-se. Acabou-se. Se não tiver vocês, não vai rolar. Me ajudem aí, gente. Olha esse exemplo aqui, que exemplo muito louco, como diria a Isa. O que vocês acham que deveria ser o meu primeiro passo? Me conta no chat. Dadas as propriedades que a gente já conhece. O que teremos? O que vocês acham que seria o nosso primeiro passo? Sei, não faço ideia, socorro. Me dá um chute no chat, que não machuca ninguém. Um chute no mato. Subtrair os expoentes. Mas eu já tenho a mesma base para subtrair os expoentes? Nossa, essa é boa, gostei dessa pergunta. Boa, essa é boa. E aí, mas peraí, velho. Eu não tenho ainda as mesmas bases para subtrair os expoentes. Como é que eu ajeito a base? Às vezes não tem como. Mas aqui tem, por quê? Agora, como eu não sei, né? Bem, sempre que tem uma questão assim, e você sabe que você vai ter que simplificar, provavelmente você tem sim uma maneira de transformar na mesma base. Qual que é a sacada?
sempre procure por potências. O que eu quero dizer? Olha o que a Eduarda falou. Olha para esse 9 aqui. Rapaz, esse 9 não é 3 ao quadrado? 9 é 3 ao quadrado, bicho. Ou seja, olha como é que eu posso reescrever. E olha como aqui já vai começar. Eu tenho 1/3. Olha que legal. Eu vou dizer o seguinte. O topo, na verdade, aquele 1/9, ele é 1/3 ao quadrado. Você não concorda comigo? Porque 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. Ah, entendi. E agora é tudo isso elevado a 124, dividido por 1/3, elevado a 72. Mas aí eu pergunto, opa, qual que é a próxima propriedade que a gente pode usar aqui? Agora sim. Primeiro eu só reescrevi aquele 1/9 como 1/3 ao quadrado. E agora, qual que é a primeira propriedade que eu uso? O que vocês me dizem? Estou na guarda dos senhores. Ainda não. Porque eu tenho esse problema aqui, né? Isso aqui não tá deixando a gente subtrair ainda. Qual que era a propriedade? Ah, o terceiro lá. O que era o terceiro? Vocês estão anotando ou não estão anotando? Estão prestando atenção ou não estão? O que era o terceiro lá? O que era o maldito do terceiro? O que era? Vocês lembram? A potência da potência. O que a gente fazia? Quando ele tinha um parênteses, uma potência, parênteses, outra potência. Multiplica os expoentes. 124 por 2, quanto que dá essa brincadeirinha? Dá 248. Então eu tenho 1/3 elevado a 248. Agora sim, jogo de volta a pergunta. Que propriedade que eu uso agora? Agora que eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Porque, ó, agora todo mundo é 1/3. Ah, agora ficou bom. E aí, me conta. Agora sim eu posso subtrair. Quanto que dá essa brincadeira, hein? Isso aqui vai dar 1/3 elevado a... Quem que se arrisca? Quem faz essa? Pro tio 248 menos 72? Vai dar menos que 200, com certeza. Cadê a calculadora que ninguém de ferro? 176? Parece, né? 176. Então, isso aqui é 1/3 elevado a 176. João, acabei? Acabou. Mas e se eu quiser ir mais longe? Você pode. Lembra a propriedade do expoente negativo? Lembra? Eu poderia reescrever ainda mais, se eu quisesse, esse 1/3 como 3 elevado a menos 1. Lembra que a gente estava batendo aquele papo? Que quando é... E lembra que eu falei duas coisas. Primeiro, quando é elevado ao expoente negativo, eu inverto o numerador e o denominador. E é uma via de mão dupla. Se eu encontrar o 1/3, eu posso reescrever ele como 3 a menos 1. Então, eu tenho 3 a menos 1 elevado a 1/7,5. E aí, se a gente multiplicar, né? Menos 1 vezes qualquer coisa, é só trocar o sinal. Então, isso aqui é 3 elevado a menos 1/7,5. Uau! Chique! Chique! Bom, convenhamos, claro, a gente fez devagar juntinhos, mas não é tão difícil. Por que não é tão difícil? Porque a ideia é, partindo das propriedades básicas, a gente consegue fazer qualquer coisa. Primeiro, a gente só mudou aquela base ali, a gente percebeu que era 1/3 ao quadrado, e aí a gente usou a terceira propriedade, que multiplicava, e depois a primeira desculpa, a segunda, né? Enfim, não importa a ordem, mas que subtraiu os expoentes. Depois, a gente ainda quis dar um plus para ficar chiquezinho e usar a propriedade do expoente negativo. Foi ou não foi? Rolou ou não rolou? Fez sentido? Não, oi, não, ok. Tamo vivo? Tamo vivo. Tamo bem. Tem cérebro aí. Aí, pô. Então vamos mais um. Ih, rapaz, essa Haiti. Já essa aqui, direto do can. Direto, fresca. Fresca do can. E aí, o que eu faço com isso aqui, hein, velho? Quero ideias. Vão soltando ideias. Quero ideias. O que vocês têm? Vamos lá, qualquer coisa, pode chutar. Voltar no case. Na dúvida, a gente volta depois e fala disso, não se preocupe. O que vocês têm ideia dessa aqui? Contem. Quero uma ideiazinha, dá um chute aí, bicho. Peraí, por quê? Por quê, Maria? Se justifique agora. Por que eu inverto? Inverto o quê e por quê?
E aí? Por que que eu inverto isso aqui? De onde? Ah, pera lá. Olha o que a, a, a Maria viu. Eu tenho um expoente negativo. Quando eu tenho um expoente negativo, eu posso fazer isso. Eu posso me livrar dele invertendo. Ou seja, eu pego aquela base e eu inverto ela. B elevado a 27 sobre 64. E agora, isso elevado a 2/3 positivo. Dois terços positivo. E agora, próximo passo, então. Mais raiz. E aí, como é que era? Depois a gente provou com um exemplo mais básico, quando a gente viu que a propriedade era você pega quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, não era não? Ou seja, eu tenho. E aqui eu já vou jogar com uma outra raiz. Lembra que quando eu tinha uma divisão, uma contra-raiz, contra-propriedade? Lembra que quando eu tinha uma divisão elevado a uma raiz, eu podia meio que distribuir o expoente, a gente estava falando? Ou seja, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer a raiz cúbica, não da fração inteira, mas daquele carinha aqui, ó, do b elevado a 27 ao quadrado, dividido pela raiz cúbica de 64 ao quadrado. Vixe, e agora? Eu tenho raiz cúbica. Como é que eu simplifico isso aí? A gente vai falar mais de raiz em breve. Mas a gente sabe pelo menos o básico delas. Que é a raiz cúbica de alguma coisa, é que número multiplicado por ele 3 vezes, ou seja, A vezes A, vai dar aquele cara. Uai, lembra a propriedade de somar os expoentes? Olha para aquele B a 27. Você não concorda que o B a 27, ele é B a nona ao cubo? Vê se você concorda comigo. Por que você usou isso? Olha lá, é a propriedade, bicho. Lembra não? É a propriedade. Lembra? Se eu multiplico de volta, 9 vezes 7, isso aqui dá 27. Tá bom, João. Mas não me convenceu ainda. E agora? Eu tenho ainda o cara lá de baixo, né? Como é que eu resolvo isso aqui? Calma, vamos ver. O 64. O ao quadrado, eu posso tanto botar ele fora quanto dentro. Estou botando ele por fora. A gente vai levar o quadrado ao final. Aí me falou um negócio interessante lá para baixo. Porque o 64, ele é o quê? Eu posso escrever ele como 4 ao cubo. Concorda? 4 ao cubo. Não posso esquecer que depois eu levo ao quadrado. Peraí, eu tenho uma coisa ao cubo e eu tiro a raiz cúbica. É a mesma coisa que eu fizer mais 2 e menos 2. Simplifica. Ou seja, B ao nono ao cubo é simplesmente B a nona. Opa, muito cuidadinho, isso aqui está ao quadrado ainda. Tudo isso dividido por. Bem, aqui de novo, o ao cubo simplifica, fica 4 ao quadrado. Tá. E agora, só usar as propriedades que a gente conhece muito bem. 9 vezes 2 fica B a 18, dividido por 4 ao quadrado, que é simplesmente 4 vezes 4, que dá 16. Então, isso aqui dá 16. Uhul! Vapo! Acabou-se! Matamos! Essa questão é ótima. Olha quantas propriedades a gente usou na mesma questão. A gente usou quase todas, velho. A gente usou a de negativo, a gente usou a de expoente fracionário, a gente usou a de multiplicar, né, os expoentes, a gente usou quase tudo. Quase tudo. E aqui a gente não tem como fazer mais nada. Se a gente soubesse que o B fosse 16, ou que o B fosse 4, né, algum jeito que eu conseguisse reescrever as bases para serem a mesma base subtrair, aí tinha mais o que fazer. Não sei, é uma variável, matamos aqui, no peito. Aí, tá aí, matamos. Vamos para mais uma? Vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos embora? Vamos falar mais um pouquinho. Ih, bicho, e agora isso aqui, hein? Rapaz, espera aí, eu tenho 6 elevado a 1 sexto, vezes 2 elevado a 5 sextos, vezes 3 elevado a 7 sextos. Ih, rapaz. O que eu faço isso aqui? De novo, eu solto para vocês porque eu quero saber uma coisa. Eu quero saber qual que é o primeiro passo. E aí? First step. What is the first step?
Como é que a gente começa? Pode chutar, chuta aí uma propriedade, alguma coisa que parece interessante para a gente fazer. Bota tudo em raiz. Olha, Carol, funciona. Mas será que é o melhor jeito de a gente começar? Olha para esses caras, né? Olha para esses caras. Eu tenho 2, eu tenho 3 como base. E depois eu tenho 6. Olha a malandragem que você tem que ter. Você olha para o 6 e você pensa, peraí, 6 é 2 vezes 3. Então eu tenho quase bases que eu consigo juntar. Por quê? Porque eu consigo reescrever aquele primeiro cara. Vê se você não concorda comigo. Esse cara aqui eu consigo reescrever ele como 2 vezes 3 elevado a um sexto. E o que acontecia? Tinha uma propriedade para isso aqui, não tinha não? Qual que era a propriedade? Tinha uma propriedade muito especial para quando eu tinha um produto elevado a uma potência. De novo, era meio como se eu pudesse distribuir, a Maria falou bem. Então, isso aqui é 2 elevado a um sexto, e agora as peças vão se encaixar. Ó. A malandragem vai encaixando. Vezes 3 elevado a um sexto, vezes tudo que eu já tinha. Ó. Isso. Vezes 2 elevado a 5 sextos, vezes 3 elevado a 7 sextos. Outra propriedade, qual que é a próxima que eu consigo botar aqui agora? Ainda não é dessa raiz. Que mais? Que mais que eu consigo pôr aqui? Opa, peraí. O que ele falou ali antes? Isa, a gente talvez faça isso. Eu tenho uma multiplicação de expoentes de mesma base. Eu tenho 2 parezinhos. Um parzinho de base 2 e um parzinho de base 3. Vamos somar os expoentes. E qual que é a melhor parte? São todas frações de denominador 6. Somar fração com denominador igual é simples, é lindo, é maravilhoso. Você só soma o numerador. Ou seja, aqui ó, fica 2. 1 sexto mais 5 sextos é 6 sextos. E depois por 3, fica 1 sexto mais 7 sextos é 8 sextos. Opa! Vai dar para simplificar legal isso aqui. Olha para o primeiro. Quanto que é 6 dividido por 6, gente? 1. Então isso aqui, na verdade, fica só 2. 2. E o outro, 8 por 6, eu consigo simplificar para o quê? 4 terços. Concorda? 4 terços. Não é não? Beleza, e agora? Lembra qual que era o nosso papinho? Eu transformo numa raiz, então é uma raiz cúbica de 3 a quarta. Por que agora esse 4 está elevando ali embaixo? Porque, nesse caso, vai ser mais vantajoso para a gente, em vez de ele estar a quarta potência fora da raiz, digamos. Porque olha o que acontece agora. 3 a quarta, você não concorda? Isso aqui a gente vai falar mais na aula de raízes, tá? Quando a gente chegar naquela parte, que provavelmente vai ficar para semana que vem, que hoje a gente foi a fundo. Isso aqui é a mesma coisa que 3 ao cubo vezes 3, né não? Lembra a propriedade? Eu estou fazendo a propriedade da soma de expoentes de mesma base, só que um reverse engineering aqui. E por que você fez isso, João? Porque, olha, se eu tenho a raiz cúbica de alguma coisa ao cubo, de novo, é a própria coisa. Você não concorda? Raiz cúbica de 3 ao cubo é simplesmente 3. Ou seja, aquele clássico que vocês já ouviram de professor com certeza, que é o que você tira o 3 ao cubo como 3 da raiz. E sobre o quê? Sobre aquele sozinho, abandonado, tristinho 3 a primeira. Tristinho, ele ficou lá dentro. E aqui fora ficou o quê? 2 vezes 3, que dá 6. Vezes a raiz cúbica de 3. E matamos. Rapaz, tá aqui. Ó, que elegante. Todo aquele monstrão virou simplesmente 6 vezes a raiz cúbica de 3. Ó, esse aqui precisava de um pensamentinho a mais. Isso aqui ficava de um pensamentinho a mais. Fez sentido? Eu vejo cara de desespero e morte e sofrimento, tá? A Marcela já tá tipo, meu Deus, dor, sofrimento. Fez sentido não? Me conta. Conte-me. Fez? Estamos vivos ou não estamos? Quero saber de todo mundo de preferência, né?
Senão o resto eu vou achar que faleceu. Tão vivo, tão vivo. Tá, deixa eu ver mais quantas que a gente tem. Eu queria fazer principalmente as de aceitar. Tem mais 1, 2, 3, 4. Então vamos fazer o seguinte, a gente debulha essas 4 questões e a gente fecha por hoje. Para não ficar até, pra gente não ficar até amanhã. E aí o Radicals a gente fica pra semana que vem. Beleza? A gente faz um check-upzinho. Todo mundo. Vamos lá. O que vocês me dizem aqui? Essa aqui é muito parecida com a primeira questão que a gente fez, né? Que propriedade que é? Eu gostaria de subtrair, né? Eu gostaria de subtrair. A Isa já chegou quente, ó, com a voadora, 2 pés na porta. Eu gostaria de subtrair sempre que eu tenho algo assim. Mas eu não tenho a mesma base. Mas lembra que essas questões sempre deixam uma diquinha. Esse 8 é 2 ao cubo. Então eu fico com isso aqui. 1, 1. E agora, qual que é a propriedade que eu consigo usar ali em cima? Que propriedade que eu uso? Quando eu tenho potência de potência, eu faço o quê? Eu não estou ouvindo, crianças. Estamos, capitão. Não, calma lá. Karma do negativo. Multiplica os expoentes, ó. Aqui em cima, só. Fica 2 elevado a 3 meios. Agora sim eu tenho uma divisão de potência de mesma base. O que eu faço? Subtrai os expoentes. Quanto que dá 3 meios menos 1 terço? Tá aqui na calculadora, que ninguém é de ferro, né, gente? Pelo amor de Deus. 3 sobre 2 menos 1 sobre 3. Isso aqui dá 7 sobre 6. Rapaz, então isso aqui dá 2 elevado a 7 sextos. Posso acabar aqui? Pode, isso aqui tá certo, isso aqui é super válido. Super válido. Só por curiosidade, não se preocupe agora se você ainda não chegou na parte de raiz de não entender, mas só por curiosidade, isso aqui você poderia simplificar para raiz sexta de 2 a sétima, que você conseguiria simplificar para 2 vezes a raiz sexta de 2. Isso aqui é só uma resposta, um formato diferenciado que a gente vai entrar mais a fundo na próxima aula. Então, respira. Isso aqui já está mais do que certo. 2 elevado a 700 já está, ó. Perfeito. Beleza? Também ou não também? Estamos vivos. Vamos lá, mais 3. Vambora. Opa, questão de aceitar. Não, essa aqui eu vou dar 1 minutinho, vocês me dizem se é A, B, C ou D no chat, que essa aqui é fácil. Essa aqui é fácil, hein? E aí, me digam no chat. Eu só quero receber a resposta no chat. Ih, já estão soltando D, é D, é B, é D, é o quê? Vamos ver, essa aqui é facílima, essa aqui é mamata. Ó, temos respostas na B, e aí é ou não é? Temos um consenso na B. Vamos ver, vocês estão manjando, hein? Por quê? Olha, aqui, ó, qual que é a propriedade? Multiplica. Isso aqui fica A nona vezes A menos 9. Peraí, somos expoentes, isso aqui dá quanto? 9 mais menos 9 dá 0. Isso aqui dá A0. Opa, peraí, falando no nosso exemplo, até o próprio A. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Bah, e assim, 1 segundo, acabou. Em 1 segundo, acabou. Ah, só isso? Só isso. Tem questão na CETI que é só isso? Tem. Tá aí. Tá na mão. Tá aí. 1 segundinho foi. De caixa. Toma, fala. Vamos embora. Mais 2, hein? Mais 2. E essa aqui, gente? Como é que a gente começa isso aqui? Conserva a base e faz o quê? Mas faz o quê? Somos expoentes, bicho. Opa! Então, peraí, eu tenho a mesma base, facilitaram.
Isso aqui fica menos 1 no meio. Aqui a gente não precisa nem pensar muito, né? Vamos usar a grande ajuda dos nossos... Aqui, ó, calculadorinha. Eu tenho menos 1 sobre 2 mais 7 sobre 6. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 2/3. Rapaz, então isso aqui é simplesmente 8 elevado a 2/3. Mas vamos fazer um jeitinho diferente de simplificar isso aqui. Por quê? Não vamos transformar em raiz. Por quê? Esse 8 eu consigo reescrever ele, não consigo não? Ah, 8 é 2 ao cubo, não é? Ou seja, eu posso reescrever. Isso aqui fica 2 ao cubo elevado a 2/3. Qual propriedade que eu posso fazer quando tem isso aqui? Power of a power, o que a gente fazia? Eu tinha os dois expoentes, eu tinha que multiplicar. Ah, mas vocês estão craques, já, bicho. 2 vezes fica 3 vezes 2/3. Opa, peraí, isso aqui simplifica, né? 3 está multiplicando por 3 e está dividindo por 3. Bum, bum, ficar 2. 2 ao quadrado. Acabou. Aquele trambolho é 4. Acabou. Acabou-se. Acabou-se. Simples. Tamo bem. Tamo bem demais. Gente, se eu te contar que é a última questão do dia, a história dela era a seguinte. Até ontem, essa era considerada a questão mais difícil da história da sentimento. And it's not even a joke. It's really true. Você e a Marcela já fez essa questão pelo menos 20 vezes cada um. E vocês verem, a questão que era considerada a questão mais difícil do SAT Math em diversos sites, tipo na internet mesmo, assim, se precisasse encontrar essa questão. A gente vai resolver ela em 3 segundos, velho. E já dá um medo, né? Mas calma, que com o que a gente aprendeu hoje, a gente destrói. Você acharia, você acharia que é alguma coisa de trigonometria, o quê? Mas é isso aqui. E aí? Pensando só nas propriedades. Como vocês acham que a gente continua? Esquece que é a questão mais difícil de SAT. Foca na parte dos expoentes. O que a gente consegue fazer naquela parte dos expoentes, hein? Lembra das questões que a gente acabou de fazer. Isola o Y, calma. Falei para foca no expoente. Foca, opa, chegou um negócio legal. 8 é 2 ao cubo. Então, olha que legal. 2 ao cubo elevado a x dividido por 2 elevado a y. Que propriedade que eu posso usar agora? Opa, multiplico 3 com x. Que 2 é esse, pelo amor de Deus? 2 elevado a 3x dividido por 2 elevado a y. E aí? Mas aí o povo tá muito bom, né? Divisão de potência de mesma base, eu faço o quê? Subtraio. Mas, João, é variável. E daí, bicho? Vai embora, vai para cima. Isso aqui é 2 elevado a 3x menos y. Aí, subtrair. Subtrair. Por que menos? Porque lembra que era a regra, Isa? Divisão de potência de mesma base, você subtrai expoente. Aí você deve estar pensando, ferrou. E agora? E agora nada. A questão já acabou, bicho. Por quê? Quanto que vale 3x menos y? Epa, exatamente o que estava na equação. É 12. Ou seja, isso aqui é 2 elevado a 12. Agora vocês me dizem, isso aqui é a questão mais difícil da SAT para vocês? Depois da aula de hoje? E aí? Não é Tá possível que isso fácil aqui demais essa vida. tá muito fácil demais essa vida, né? Isso aqui era para ser a questão mais difícil da SAT, bicho. Tecnicamente era. Esquece, né? Difícil nada, bicho. Tá fácil demais, bicho. Tem como não? Pô, pra gente não ficar até aqui amanhã, a gente tem essa brincadeirinha aqui. Então vamos fazer o seguinte: vamos respondendo em forma de feedback que o Davi mandou no chat. Mande de novo, Davi, por favor. Vamos respondendo.
Enquanto isso, o bagulho é o seguinte. Hoje a gente destruiu, debulhamos todas as propriedades expoentes. Aula que vem a gente volta e faz todas as propriedades de raiz e não pode dar spoiler. Todas as propriedades de raiz. Pode ser? Temos? Temos esse mil ou não? Pode ser? Então hoje ficou meio cortadinho, né? A gente veio até aqui, ó, que eu falei que hoje era para quem queria porrada. Fizemos os 2 primeiros. Os 2 primeiros ficam, os dois outros ficam para a próxima. Se vocês já quiserem um spoiler, se vocês pesquisarem Properties of Exponent Theoreticals na SEG, tem aula antiga disso, tá? Então, se alguém quer sair na frente, você pode dar uma olhadinha. Se não, a gente vê semana que vem. E a frase de hoje é de Platão. Platão, chique, que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. E hoje a gente soprou esse maldito desse vento. Não é não? Povo, responda a forma de feedback, por favor. A gente quer saber se vocês curtiram a aula ou não. Mas de resto, tanto para quem está ao vivo, tanto para quem está assistindo gravado, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham saído da aula de hoje um pouquinho mais inteligentes, isso com certeza, tá bom? Perfeito, gênio. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê semana que vem em mais uma aula de sentimento aqui na Super Escola de Gênios. Valeu, gênio. É nóis.